Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Preste testemunho que não há divindades além de Deus único. Preste testemunho que Muhammad, todos os outros eram seus profetas, servos e mensageiros. Que Deus os abençoe e a todos com o paraíso e com a recompensa nesta vida e na outra. Quando nós falamos em motivação, e o Ramadã, muitas pessoas quando entram dentro desse mês, têm a motivação alta de querer fazer, de querer praticar, nós devemos pensar por qual razão no decorrer do mês as pessoas fraquejam. As pessoas começam com uma motivação alta, começam com leitura do Alcorão, começam dispostas e vai passando os dias, elas vão decaindo e vão se afastando daquilo que elas tinham no início. Esse é um ponto que nós devemos entender, que motivação, ela só vem com disciplina. Se nós não tivermos disciplina nas nossas vidas, nós não temos motivação. Por isso que deve haver o conhecimento e o trabalho. Não basta apenas ter o conhecimento. Se você não tem ação, se você não tem trabalho, e assim vem a motivação. Nós temos 5 pilares da prática. O primeiro, que é a crença em um Deus único. Se ninguém tiver esse pilar, jamais vai entrar no paraíso. A pessoa pode rezar, a pessoa pode jejuar, a pessoa pode ser caridosa. Se ela não tiver a crença num Deus único, de nada vale o quê? As suas ações. Ela não tem o principal. Pode ser a pessoa mais caridosa nessa vida. Se não adorou um Deus único, não entrará no paraíso. Só que Deus colocou esse pilar matriz e depois veio com 5 orações. Por quê? Porque as 5 orações, elas fazem com que você mantenha essa crença num Deus único e mantenha um contato com o teu Criador. Só isso. Depois Deus colocou o zakat para quem tem condição, para quebrar a avaria, para quebrar aqueles que são mesquinhos, para quebrar aquela tua vontade de você só querer para você e não pensar no outro. Só depois Deus colocou o 4º pilar, que é o Ramadã, o jejum, que vai te moldar, que vai fazer com que você aprenda o primeiro pilar, que você seja custódio no 2º pilar, que você aprimore o 3º pilar. E aí quem tem condição faz a peregrinação a Meca, porque você cumpriu, você entendeu o que eram os 4 pilares anteriores. Por isso que aquele que vai para a peregrinação a Meca e não entendeu os 4 pilares anteriores, de nada vale a sua peregrinação. Ele foi fazer teatro lá. O Islã é perfeito. Então, a pessoa jejua e não reza. A pessoa jejua e não paga o zakat. Que jejum que é esse? É dieta, meus irmãos. A disciplina é a chave. Nós temos que ter o conhecimento com a disciplina para ter a motivação, para não fraquejar, para não sermos perdedores. Quem são os perdedores? Aqueles que chegou o Ramadã e não foram perdoados. Quem disse isso? Foi o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando ele estava no púlpito, e ele falou 3 vezes amém, o anjo Gabriel veio para ele e fez 3 súplicas. Uma súplica para aquele
que o Ramadã entrou e ele não foi perdoado. O anjo Gabriel fez a súplica com ele, que seja amaldiçoado e tenha o inferno como recompensa. O profeta disse amém para o anjo Gabriel. O segundo, aquele que não tratou bem dos pais na velhice. Amém, seja amaldiçoado. O terceiro, aquele que ouve o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam e não fala sallallahu alaihi wasallam. Não pede bênção a ele. 3 vezes ele disse amém. Agora o que nos interessa, por que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele confirmou o amém quando o anjo Gabriel veio até ele no púlpito e disse: amaldiçoado seja aquele que entrou o mês de Ramadã e não foi perdoado. Simples. Porta do paraíso aberta, porta do inferno fechada, demônios acorrentados, multiplicação de ações, uma porta no paraíso só para os jejuadores, uma noite melhor do que 1000 meses. E você não aproveitou? Você é o quê? Você é o perdedor, você é o pior. Você tinha tudo, você virou as costas. Por isso que o anjo Gabriel veio e suplicou que não sejamos dessas pessoas, que nós tínhamos tudo para ter o paraíso, que nós tínhamos tudo para ganhar, e nós negligenciamos, fomos preguiçosos, fomos avarentos, tínhamos medo de dar a caridade, de estender, tem medo de tirar do bolso, achando que vai faltar. Deus garantiu, aquele que dá, recebe no mínimo 10, no Ramadã mais ainda, e você com preocupação em faltar algo para você, você com medo de alimentar um jejuador, e você ganha o jejum dele, você não estando presente no Salat Tarawih e tendo perdão dos pecados, negligente, sonolento, aquele que não entendeu o que é o mês de Ramadã. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam reiterou: perdedores aqueles que não conseguiram o perdão de Deus quando entrou o mês de Ramadã. Porque nós temos 3 níveis de fé. Primeiro nível de fé, a pessoa é muçulmana. Segundo nível de fé, a pessoa é fiel. Terceiro nível de fé, a pessoa é piedosa. O Ramadã nos ensina a atingir o terceiro nível de fé, que é a piedade. É o nível máximo, chamado Al-Ihsan. E quando questionaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam o que é Al-Ihsan, a perfeição, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: é você agir como estivesse vendo a Deus. Porém, se você não vê, você sabe que Ele te vê. O muçulmano não é fiel. O fiel é muçulmano. O piedoso, ele é fiel e muçulmano. O piedoso tem as 3 características. O muçulmano é a base, só falou. O fiel começou a praticar. O piedoso chegou no nível máximo, que é o nível de quem? Dos profetas. Por isso que Deus ele diz: ó vós que credes, foi-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos vossos antepassados, para que temais. O que é temais? Atingir a piedade, atingir a taqwa. É esse o nível que nós buscamos com o Ramadã. É o nível top. É o nível em que você não tem medo. O teu medo é você desagradar a Deus. O teu medo é você: será que a minha oração foi aceita? Será que aquela caridade foi aceita? Será que as minhas ações estão sendo aceitas?
O piedoso tem esse nível, ele tem medo de praticar o permissível com receio de desagradar a Deus. E o jejum faz isso nas nossas vidas. O jejum nos ensina, nos molda o comportamento da melhor forma. Por quê? Ele tem que ser um escudo, ele tem que ser motivacional, ele tem que ter a disciplina, tem que ter trabalho, tem que ter ação. É igual quando chegaram na mesquita e viram um homem suplicando, pedindo sustento para Deus. Ó Deus, me dá o sustento, me dê isso, aquilo. E ele só ficava na mesquita. Falaram para ele: meu querido, vai para lá fora, vai trabalhar, vai produzir. Você está achando que aqui vai cair ouro e prata para você? Faça a tua parte, amarra teu camelo, depois confia em Deus. Não é confia em Deus e deixa teu camelo solto, como o profeta sallallahu alaihi wasallam me ensinou. O Islã é razão, o Islã não é emoção, o Islã não é brincadeira. O Islã é discernimento, al-Furqan. E quando nós atingirmos a taqwa, o que Deus ele fala? Aquele que temer a Deus, nós vamos dar uma saída para ele. E nós vamos agraciar ele por onde ele menos espera. E aquele que temer a Deus, em outro versículo, Deus diz o quê? Nós iremos instruir ele. Ele vai ser guiado. Isso é o nível que o Ramadã nos ensina. E não apenas deixar de comer e beber, por isso que devemos jejuar com os olhos, com as nossas, todas as nossas ações, os nossos ouvidos, as nossas mãos. O jejum é você lá fora, você baixar a sua vista. Você estava acostumado a olhar, quando te mandavam vídeos, aqueles vídeos com mulheres, ou quando você estava na academia, ou quando você estava no banco, o teu olhar seguia. O jejum te ensina, baixa a vista, molde seu comportamento, tenha o ihsan. Se você não vê a Deus, o que é que acontece? Ele está te vendo. Que nós tenhamos isso. Falta metade para podermos ainda aproveitar. E um dia praticado no mês de Ramadã, fora do Ramadã, nós teríamos que fazer mais de 70 vezes. Então um dia é muitas bênçãos dentro desse mês, aproveitando ao máximo e nos questionando: o que o meu jejum está mudando em mim? O que eu estou fazendo? Se eu colocar o que eu fiz no jejum passado, eu melhorei a leitura do Alcorão, eu estou mais caridoso, eu estou alimentando um jejuador, eu estou praticando a benevolência com as pessoas, e nós vamos nos questionando. E aí nós vamos entender se o Ramadã teve efeito prático ou não nas nossas vidas. Cada um de nós vai saber se o jejum foi aceito ou não. Como? Com a mudança do comportamento. Se melhoramos ou não, ou pioramos, ou voltamos na estaca zero, sem qualquer mudança, pensando apenas na matéria, pensando apenas no dinheiro, pensando apenas no trabalho, e se esquecendo da vida eterna. Porque aquele que pensa na vida eterna, ele tem uma vida aqui tranquila, porque ele sabe dar o direito de cada coisa e principalmente custodiar esse mês abençoado. Que Allah aceite o nosso jejum, perdoe os nossos pecados e nos reúna no paraíso, no grau mais alto daqueles que entenderam o que era o mês de Ramadã.